Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos apresentando os gráficos de violino. Então, gente, o gráfico de violino ou violin plot combina um gráfico de caixas com um gráfico de densidade para exibir a distribuição dos dados. Gráfico de caixas nós já vimos nos vídeos passados, né? É um gráfico, esse aqui que a gente pode chamar de Blockspot, ou um gráfico de bigode, onde aqui nós temos essas duas pontinhas que marcam o limite para os outliers superiores e inferiores, tá certo? Temos aqui a parte central aqui, que corresponde a mais ou menos 50% dos dados, porque aqui é o primeiro quartil, aqui o terceiro quartil, aqui a mediana, Só que aqui nós temos uma visualização muito assim, digamos, não tão precisa. A gente pode melhorar um pouquinho essa visualização aqui, dando um caráter mais encurvado para esse retângulo, tá certo? Em que sentido isso é interessante? Observe que aqui ele falou que nós vamos combinar com a densidade. O que é a densidade de um valor? Quando a gente está trabalhando com a distribuição contínua, não faz muito sentido eu falar, por exemplo, que eu vou procurar a frequência de pessoas que medem 1,67 de altura exatamente. Porque dentro do contínuo de altura, sei lá, alturas variando de 1,40 até 2 metros, eu não vou esperar achar um cara que meça exatamente 1,67 pensando no número 1,67 exato, mas eu vou esperar algo ali próximo de 1,67. Então, quando eu falar da frequência de elemento, na verdade eu estou falando da frequência de elementos próximos a ele. Certo? E não necessariamente uma frequência pontual, porque dentro do infinito, 1,40 até 1,60, eu tenho infinitos números reais ali dentro. A densidade ela vai medir o quê? Esse potencial de frequência em torno daquele elemento, tá certo? Então, nesse caso, eu posso combinar o gráfico de caixa com essa função densidade para estar exibindo um gráfico de violino, para estar melhorando a visualização desse dado. E aí essa junção dá o que a gente chama de gráfico de violino. Então aqui eu fiz o seguinte, eu gerei aqui aleatoriamente 100 notas, ou 100 valores, digamos assim, disciplina A, B e C. Então a disciplina A você tem notas com média 70, desvio padrão 10, 100 delas. Então esse 70 aqui vai ser o valor, você juntou tudo e dividiu por 100, deu 70, então ele vai gerar esses caras. Esse desvio padrão aqui é a variabilidade, beleza? Aqui eu tenho as notas referentes à disciplina B, 80, desvio padrão um pouco maior, ou seja, a variabilidade já foi maior, então já encontro notas mais dispersas, em torno de 80, também gerei 100 delas. E a disciplina C, gerei 100 delas com uma média de 75 e um desvio padrão de 12, certo? Um desvio padrão, assim, uma variabilidade mediana em relação às duas aqui, certo? Fica ali pelo meio. Então, nesse caso, foi feita a geração desses casos aqui, se eu não me engano, eles vão gerar listas, a gente pode dar até um print depois em algum deles, disciplina A, B ou C para ver, E aí eu vou fazer o seguinte, plt.violinplot, aí eu vou abrir aqui o argumento e vou botar disciplina A, disciplina B, disciplina C. E aqui, show medians true é para mostrar a linha da mediana. Aqui no gráfico de caixa, ó, quando nós temos aqui, ó, a mediana é essa linhazinha aqui, ó, certo? Então, nesse caso aqui, gente, ó, quando eu compilar aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter esta figura. Então aqui você já começa a ver o quê? Ó? Perto aqui da mediana, ó, você tem mais elementos. Ó, a ideia de curva sinuosa, Aqui a gente está vendo ela em pé, mas normalmente a gente costuma ver deitado. Então esse sino diz exatamente o seguinte, ó, é uma espécie de distribuição normal, ó. Você vê que aqui está mais dispersos os dados. Ó. Você tem aqui dados, mas ó, você encontra dados mais distantes ó, do valor mediano. Aqui nessa primeira distribuição, por exemplo, você encontra os dados, eles ficam mais presos. Então você vê uma frequência maior de dados perto aqui da mediana. Ó. Aqui você vê uma frequência grande, mas em relação ao todo, essa aqui está mais distribuída. Aí aqui você vê uma coisa meio média entre as duas. Tá certo? Só para a gente tirar a nossa dúvida, gente, vamos aqui, ó. Vou criar mais uma célula de código aqui, ó. Vamos imprimir, ó, print, para ver o que foi gerado aqui nesse disciplinas A. Afinal, a gente usou uma variável aleatória. Se eu compilar esse gráfico de novo, gente, pode ser que é diferente. Pronto, gerou uma lista com 100 valores, se eu não me engano. Então, ó, se eu compilar de novo, você vai perceber que vai haver uma mudança, ó, porque ele está gerando ó, aleatoriamente, viu? Ó, cada vez que você compila, gera gráficos diferentes. Claro que eles vão manter esse padrão aqui de variabilidade, ou seja, você não vai ver um gráfico aqui muito esticado. Porque a variabilidade dele é 10 e aqui a média é 70. Então, nós temos
mais esse tipo de gráfico. Aí a gente vai meio que por hora encerrar por aqui. Tem outros gráficos, né, que o Matplotlib tem. Depois a gente vai ver o Seaborn, né, que aí a gente vai ver que a visualização pode melhorar mais ainda. Não sei, que é uma coisa ainda mais, digamos assim, elegante. Você tem outras possibilidades, né, com o Seaborn, certo? Nos próximos vídeos a gente vai falar de gráficos 3D, né? E também gráficos de vetores, gráficos mais diversificados. Aqui é uma situação onde a gente tem mais para analisar dados, e tem uma situação mais pensando na Matplotlib, né? Não necessariamente para analisar dados, embora sirva também, você pode analisar dados em 3D, tá certo? Mas assim, incrementando mais a questão de gráfica, tá certo? Tanto de gráficos comuns em 3 dimensões, como também, né, gráficos de vetores em 2 e 3 dimensões. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.